Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai estudar como determinar o ponto de fusão de um determinado composto utilizando uma vidraria específica. Este aqui é o tubo de Thiele, um tubo que se assemelha a um tubo de ensaio, porém com a alça lateral que tem uma função bem específica. O tubo de Thiele funciona de forma similar a um banho-maria. No seu interior nós colocamos um líquido cujo ponto de ebulição precisa ser superior ao ponto de fusão da nossa amostra para evitar a formação de bolhas. O aquecimento do tubo de Thiele se dá através do posicionamento de uma chama sob a alça. O líquido no interior da alça, ao ser aquecido, se torna menos denso do que o líquido frio no interior do tubo e se inicia um movimento de convecção, onde o líquido quente sobe e o líquido frio no interior do tubo toma o seu lugar. Bem na saída da alça, nós posicionamos a nossa amostra e o termômetro, que receberão o jato de líquido quente do interior da alça. As amostras são armazenadas no interior de um tubo bem fino, chamado de capilar. Esse aqui é um tubo vazado, que vai precisar ter uma das suas extremidades seladas com fogo. A selagem do capilar é bem simples, basta aquecer a ponta do capilar em uma chama para que o vidro entre em fusão e feche um dos orifícios. O resultado é apresentado na imagem a seguir, no qual o tubo da direita é o tubo selado e o tubo da esquerda é o tubo com a extremidade aberta. Como o diâmetro do tubo capilar é bem pequeno, foi necessário macerar as amostras antes do processo de inserção das amostras no tubo. Nas imagens vocês podem observar o antes e o depois do ácido benzoico ser macerado. O carregamento da amostra no interior do capilar era realizado encostando a extremidade aberta do capilar na amostra pulverizada. Para que houvesse a compactação no fundo do capilar, ou seja, na extremidade fechada, o capilar ele era solto de uma altura de aproximadamente meio metro com auxílio de um tubo de vidro. Como vocês podem observar na imagem, o impacto do capilar com a bancada fazia com que a amostra fosse sendo compactada no interior do tubo. Esse procedimento ele foi repetido várias vezes até se conseguir aproximadamente 1 centímetro de amostra no interior do capilar. O tubo de Thiele e o termômetro foram suspensos com o auxílio de um suporte universal e garras. O capilar foi fixado ao termômetro com o auxílio de uma borracha. O conjunto do termômetro e o capilar foi posicionado de forma que tanto o bulbo do termômetro quanto a amostra ficassem posicionadas na saída da alça. O aquecimento da glicerina no interior do tubo de Thiele se deu através do posicionamento da chama de bico de Bunsen sob a alça, realizando movimentos suaves para que fosse realizado um aquecimento uniforme. O estudo do ponto de fusão de 3 amostras será apresentado a seguir. Tente identificar a temperatura em que se inicia o processo de fusão de cada uma das amostras. Muito obrigado pela atenção.